Nós vamos apresentar o capítulo de Análise Estrutural, que é o capítulo 5 do livro Airframe Stress Analysis and Sizing. Esse capítulo ele faz uma revisão dos métodos mais comuns e úteis na análise de dimensionamento estrutural de aeronaves, com foco na aplicação prática. Bom, falando agora sobre a lei de Hooke, que é a base de toda análise estrutural, a gente já viu em cursos iniciais a forma mais simples dela. Só que em estruturas aeronáuticas, esse é apenas o ponto de partida. Na prática, nós lidamos com estados tridimensionais de tensão. Ou seja, isso significa que não basta relacionar uma tensão com uma deformação. Precisamos de uma matriz completa, a chamada matriz de complacência 6x6, que conecta 6 componentes de tensão: σx, σy, σz, tal xy, tal yz, tal zx, com 6 componentes de deformação. Essa formulação completa garante que conseguimos modelar qualquer estado de carregamento. Dentro dessa formulação geral, 2 estados especiais se destacam e são aplicados constantemente, o Plane Stress e o Plane Strain. O Plane Stress, típico de fuselagens e painéis de asa, assumimos que a tensão na espessura é desprezível, o que significa bastante as equações. Já no Plane Strain, usado em cascos espessos ou boosters de foguetes, a hipótese é de que a deformação em uma direção é praticamente nula, porque o corpo é muito comprido ou muito restrito naquela direção. Outro ponto muito importante e fundamental é a isotropia. Os materiais metálicos aeronáuticos eles são isotrópicos, o que isso significa? Que suas propriedades são iguais em todas as direções. Isso contrasta com os compósitos, que são ortotrópicos e têm propriedades diferentes em cada eixo. É por isso que a lei de Hooke isotrópica é usada como base nas análises preliminares e também como ponto de partida para métodos de elementos finitos. Os métodos de elementos finitos nada mais são do que uma aplicação maciça dessas equações constituídas em milhares ou milhões de pontos. Então, quando a gente fala de lei de Hooke, aqui não é uma revisão simples, é uma fundamentação sobre a qual todo o edifício da análise estrutural ele vai se apoiar. Bom, uma vez que sabemos como tensão e deformação se relacionam, precisamos agora identificar as condições críticas de carregamento em uma estrutura. É aqui que entram as tensões principais e o círculo de Moore. O que acontece é o seguinte: em qualquer ponto de uma estrutura, existe um estado de tensões que pode ser representado em uma base de coordenadas. Mas a pergunta é, quais são os valores máximos e mínimos da tensão normal que realmente atua em algum plano dentro do material? Esses valores são chamados de tensões principais. Eles são obtidos como os altos valores da matriz de tensões, ou seja, eles correspondem aos planos em que o cinzeiramento desaparece. Já o círculo de Moore é a ferramenta gráfica que nos permite enxergar isso que foi dito de uma forma mais simples e intuitiva. Ele mostra graficamente quais são as tensões principais, σ1 e σ2, qual é o cinzeiramento máximo, tal máximo, e em que ângulos eles ocorrem. O detalhe é que o ângulo físico do material é metade do ângulo no círculo, e isso é um ponto que confunde muita gente em exercícios e na prática. Na engenharia aeronáutica, o uso disso é direto. Imagina uma junção entre a asa e a fuselagem. Ali as tensões de tração e compressão e cinzeiramento estão todas presentes. É pelo cálculo das tensões principais que a gente consegue dizer se o material vai falhar por tração, por cinzeiramento ou se ele está dentro do critério de segurança. Outro exemplo é a utilização em rosetas de tensômetros, que medem deformações em diferentes direções e, com auxílio do círculo de Moore, permitem calcular as tensões principais em voo. Portanto, não é apenas uma ferramenta teórica, é um recurso de projeto de certificação. Nós podemos observar isso através da fórmula que foi dita, do tal máximo, onde vai ser o σ1 menos o σ2 sobre 2. Na análise estrutural, 2 condições sempre precisam ser satisfeitas: o equilíbrio e a compatibilidade. O equilíbrio exige que a soma de todas as forças e momentos seja nula. Isso garante que tanto as forças externas quanto as internas estejam em balanço, o que é condição necessária para qualquer campo de tensões válido. Por outro lado, a compatibilidade assegura que as deformações sejam consistentes com os deslocamentos contínuos, sem descontinuidades. Só o equilíbrio não basta em estruturas hiperestáticas, por exemplo. É a compatibilidade que fornece condições adicionais. Em 2 dimensões, isso pode ser expresso pela equação do slide, que relaciona as deformações normais com o decisariamento. Essas 2 condições também fundamentam os métodos da análise estrutural. No método das forças, tratamos as reações ou forças redundantes como incógnitas e as obtemos impondo compatibilidade. Já no método dos deslocamentos, consideramos os deslocamentos nodais como incógnitas e os determinamos aplicando as equações de equilíbrio. Portanto, equilíbrio garante que as forças estejam balanceadas e compatibilidade garante que as deformações sejam possíveis. Respeitando essas 2 condições, é possível analisar corretamente uma estrutura. As estruturas determinadas são aquelas cujo grau de indeterminação é igual a 0.
Isso significa que todas as reações de apoio e os esforços internos podem ser obtidos exclusivamente pelas equações de equilíbrio, como o somatório das forças e o somatório dos momentos. Um exemplo clássico é a viga biapoiada submetida a uma carga distribuída. Nesse caso, as reações de apoio valem a intensidade da carga distribuída vezes o comprimento da viga dividido por 2, e o momento máximo no centro do vão é a intensidade da carga vezes o comprimento da viga ao quadrado dividido por 8. Ou seja, todo o problema é resolvido apenas com os conceitos de estática. Já as estruturas indeterminadas, elas apresentam um grau de indeterminação maior que zero. Nesses casos, o número de incógnitas é superior ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Isso significa que não basta utilizar apenas a estática para resolver o problema. É necessário recorrer a métodos adicionais, como o método da força, também conhecido como método da flexibilidade, e o método do deslocamento, ou método da rigidez, ou ainda métodos mais energéticos, como o teorema de Castiliano. Um conceito fundamental para essa análise é a energia da deformação, que é representada por essa expressão, que é a integral da tensão vezes a deformação dividido por 2 em função do volume da estrutura. Bom, agora que a gente já passou pelos tópicos da lei de Hooke, o equilíbrio, as tensões principais, a compatibilidade de estruturas determinadas e indeterminadas, chegou a hora de perguntar, onde tudo isso aparece de verdade em um avião? Bom, na prática, nenhuma estrutura de aeronave é puramente determinada. Então, as fuselagens, as asas, os caixões estruturais são todas partes altamente redundantes. O que isso significa? Isso significa que existem diversos múltiplos caminhos para a carga se redistribuir. Por isso, a análise de estruturas indeterminadas não é apenas um tópico acadêmico, é uma regra do jogo na engenharia aeronáutica. Alguns exemplos clássicos são a fuselagem, por exemplo, de uma aeronave pressurizada. Quando a aeronave está em voo, a fuselagem sofre pressão interna e cargas externas ao mesmo tempo. Isso gera um estado complexo de tensões biaxiais e cinzaramentos que não podem ser resolvidos só com equilíbrio. É necessário considerar compatibilidade e usar métodos numéricos, geralmente elementos finitos, para ter uma visão realista. Outro exemplo estão nas asas. Uma asa não é apenas uma viga simples biapoiada. Ela é uma estrutura composta por caixões longarinas, nervuras e revestimento. Cada parte compartilha a carga e se uma área sofre maior deformação, as outras redistribuem os esforços. Isso torna a asa um caso típico de estrutura hiperestática, exigindo cálculo indeterminado e muitas vezes simulação por elementos finitos. Podemos citar também os caixões estruturais, ou wing box, que são verdadeiras caixas rígidas formadas por revestimentos e longarinas. Eles trabalham em cisalhamento e torção e se comportam como sistemas multicelulares. Resolver isso apenas com equilíbrio é inviável, precisamos das equações da compatibilidade e do uso de rigidez equivalente. No livro, há ainda referência ao exemplo do pórtico contínuo, que ilustra bem esse ponto. Ele mostra como um sistema estrutural com continuidade e redundância precisa ser resolvido com métodos interativos, como o da distribuição de momentos. E quando comparamos os resultados numéricos com os iterativos, percebemos a importância de dominar as duas abordagens, a teórica, que nos dá sensibilidade, e a numérica, que nos dá precisão. Portanto, quando falamos de aplicações, queremos deixar claro que tudo o que vimos até aqui não é abstração. É o que garante que fuselagens não se rompam com pressurização, que asas resistam à flexão e torção e que caixões absorvam cargas de cinzeiramento sem falhar. O método dos elementos finitos divide a estrutura em pequenas partes, chamadas elementos, conectados em nós. Esse processo transforma um problema contínuo, normalmente descrito por equações diferenciais, em um sistema de equações algébricas resolvidas pelo computador. Cada elemento segue 3 princípios básicos: equilíbrio das forças, compatibilidade das deformações e lei constitutiva do material. A partir disso, monta a matriz de rigidez global da estrutura. A precisão depende diretamente da qualidade da malha. Em regiões críticas, é necessário usar elementos menores para capturar melhores gradientes de tensão. Também é comum aproveitar simetrias, escolher tipos de elementos mais adequados e validar os resultados por meio de ensaios, com medições de deformação com strain gauge. Dessa forma, o método amplia muito as possibilidades de análise em comparação à teoria clássica. Um exemplo prático é o cilindro enrijecido. Em geometrias simples e regulares, a distribuição de tensões pode ser considerada linear. Porém, quando surgem irregularidades, a distribuição passa a ser não linear e o método dos elementos finitos consegue mostrar esse comportamento real que a teoria clássica não consegue prever. Outra aplicação importante está no conceito de equivalência estrutural. Muitas vezes uma placa com recortes pode ser substituída por uma placa de espessura equivalente, que apresenta a mesma rigidez global. No caso de estruturas reforçadas, a equivalência é feita pela rigidez da flexão, onde é a soma das contribuições de cada parte do reforço. Com isso, várias geometrias complexas podem ser representadas de forma reduzida, mantendo o mesmo efeito estrutural.
Esses recursos mostram como os métodos dos elementos finitos não só ampliam os limites da teoria clássica, mas também permitem simplificações inteligentes que reduzem o tempo de cálculo, sem comprometer a confiabilidade do dimensionamento estrutural. Neste capítulo, revisamos os conceitos fundamentais dos principais métodos usados na análise estrutural de aeronaves, começando pela lei de Hooke como base da relação tensão-deformação para materiais isotrópicos e a importância das tensões principais e do círculo de Moore para identificar os estados críticos. Reforçamos também que o equilíbrio e compatibilidade são condições essenciais em qualquer análise estrutural. O equilíbrio garante o balanço de forças e momentos, enquanto a compatibilidade assegura as deformações contínuas. Além disso, diferenciamos estruturas determinadas resolvidas apenas com equilíbrio, das indeterminadas que exigem métodos mais avançados. Por fim, destacamos o método dos elementos finitos como ferramenta moderna para geometrias complexas, sempre lembrando que ele precisa ser validado.